Riquinho tá aqui na Paulista. E como estão aí? As pessoas estão indo fazer os exames todos? Sim, Kátia, está sendo muito legal. O pessoal está vindo. Já fizemos mais de 30 avaliações aqui. Relembrando, Kátia, que o pessoal pode vir aqui até às 5 da tarde. Estaremos aqui com a tenda, fazendo os atendimentos do teste de pressão, glicemia, medida de circunferência, IMC e orientação alimentar, que temos uma nutricionista aqui também. Então o pessoal pode chegar, tá muito legal. Olha, e tem bastante gente na fila. Só lembrar, gente, que hoje é um dia importantíssimo. É um dia que a gente mais do que nunca vai falar sobre saúde. E falar sobre saúde é falar com prevenção, principalmente. E quantas são as pessoas que são hipertensas e não sabem, né, Riquinho? Exatamente, Kátia. E o pessoal está dando não só os testes, mas também uma orientação adequada. Sim. Às vezes as pessoas têm muitas dúvidas. Inclusive, depois eu separei algumas para poder fazer aí para o doutor aí. Aqui, ó, é uma parceria da Cruz Vermelha com a Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista e o Mulheres. Por que não, então, Kátia, a gente fazer uma série de atendimentos aqui à população? Uma boa, verdade. Já montamos aqui a nossa tenda e o pessoal já está aqui passando por vários atendimentos, tá? Vou contar para vocês quais deles a gente está atendendo e convidar todo mundo de casa também para vir para cá, Kátia. Então, quais aqui são? Hoje a gente vai fazer, ó, teste de pressão, teste de glicemia, medida de circunferência, IMC e orientação alimentar, porque estaremos aqui com uma nutricionista também. Que legal! Legal, né? Muito bom! E já tem gente aqui, ó, nos exames. Depois eu vou conferir como é que tá a saúde do pessoal aqui embaixo, Kátia. Hoje é o Dia Mundial da Saúde, assunto primordial, né? E falar em prevenção, então, mais ainda mais hoje em dia com essa medicina. Com certeza. Com tanta tecnologia, né, doutor Hélio? É verdade, a gente está cheio de tecnologia, só que não necessariamente bem empregada, né, Kátia? Isso tem que levar em consideração. Não é para todos, infelizmente, não é para todos, né? E mesmo quando é para todos, nem sempre é bem usada. Né? Isso é a parte triste, né? É, a parte triste. A gente fez uma matéria sobre o assunto, vamos assistir juntos? Olha lá. Hoje, 7 de abril, é comemorado o Dia Mundial da Saúde, que tem como objetivo a conscientização da população sobre as questões que afetam a saúde e a qualidade de vida das pessoas. A data é comemorada desde 1948, quando foi criada a Organização Mundial da Saúde. Seus integrantes se preocupavam em manter o bom estado das pessoas em todo o mundo e também alertar a todos sobre os principais problemas que podem atingir a população mundial. A saúde vai além da doença. Ser saudável é estar bem fisicamente, mentalmente e socialmente. Por isso, você poderá tirar as dúvidas sobre o bem-estar da sua saúde agora no Mulheres. Olha, eu conversava aqui com o doutor Hélio Castelo, enquanto a gente assistia a matéria, o quanto que a gente tem que ficar sempre atento às grandes oportunidades que a medicina traz pra gente quando o assunto é saúde, é prevenção. E aí aqui a gente tem, ó, diabetes, obesidade e pressão alta. São 3 doenças que acabam matando tanta gente que, se pensassem em fazer a prevenção do jeito certo, poderiam estar vivas, né? Não, sem dúvida, porque se você pensar, essas 3 doenças são os principais fatores de risco, os principais, vamos dizer assim, que colocam o risco de ter doença cardiovascular. Então. E doença cardiovascular é a doença que mais mata no mundo. Hoje, até a gente hoje está coordenando uma campanha da Sociedade Brasileira de Cardiologia e de Hemodinâmica, que a campanha chama Coração Alerta, para diminuir a chance de morte de infarto. São 17 a 18 milhões de mortes ano no mundo todo. 17 a 18 milhões de mortes. Tudo bem, a gente pode pensar, não é esse total que poderiam ser evitados, mas, gente, mais de 50% com certeza. Não é verdade? Poxa, o que já é um número imenso. A gente está com o Riquinho lá na Avenida Paulista. A gente tem, ó, tá ele conversando. Ô, Riquinho! Oi!
estava no papo que nós vimos, eu e o doutor Castelo. Me pegaram aqui no papo, Kátia. Mas papo bom, falando de saúde. Tava falando de saúde. Lembra que eu te falei numa entrada anterior que as pessoas estavam, além de fazer os exames, tirando dúvidas e com algumas dúvidas pro doutor também. Isso mesmo. Então eu separei aqui a Miriam, que tem uma pergunta para fazer para o doutor. Pode fazer, Miriam. Boa tarde. Boa tarde, Kátia. Então, doutor, é verdade que o álcool, ele abaixa a pressão? Álcool abaixa a pressão, doutor Hélio Castelo? Miriam, não é... Miriam, né? Não Miriam. É bem assim. O álcool, ele em pequena quantidade, ele até pode fazer oscilar a tua pressão para baixo, mas em hipótese alguma você pode usar ele como tratamento. Então, o álcool, quando você passa a usar em rotina, ou seja, todos os dias ou com grande frequência, ele acaba atacando o coração sem contar os outros órgãos. Então, não pode abusar. Não pode abusar não, viu, Miriam? Só um pouquinho, né? Viu? Não pode abusar, só um pouquinho. Mas foi bom, valeu a dica, doutor. Obrigada. Um beijo, Obrigado, obrigada, viu? Miriam. Tem mais perguntas, Kátia? Posso trazer o pessoal aqui? Pode. Por favor, você é o... Washington. Qual seria a pergunta lá pro doutor? Washington? Primeiramente, boa tarde, Kátia. Boa tarde. Eu queria perguntar pro doutor Hélio qual é a relação do estresse com a pressão alta. Boa pergunta. Bom, excelente pergunta. O estresse é um dos fatores de risco para as doenças cardiovasculares e o estresse faz com que aumente na circulação alguns hormônios. Um deles é a adrenalina, o outro é o cortisol. Então, com isso, a pressão sobe mais e aumenta o risco tanto de infarto como de derrame. Então, se puder, o menos estressado possível, melhor, né? Nos tempos de hoje é meio complicado, né, Kátia? Mas sabe o que é, Washington? A gente tem que aprender a se blindar. Eu faço isso. Às vezes é legal a gente estar bem informado, mas a gente não precisa saber de pormenores que deixam a gente estressado. Então pega o assunto pela metade, parcialmente, e aprenda a se blindar pra gente não se estressar com qualquer coisa, né? É verdade. Não é verdade, Washington? Verdade. Então tá bom, doutor Hélio. Obrigado, hein? Beijo, viu, Washington? Beijo pra você. Obrigada. Obrigado. Até daqui a pouquinho, então, já te chamo aí, Riquinho. Olha, você vê, né? Quando a gente fala em pressão alta, em hipertensão, dizem que mais de 50% das pessoas que têm hipertensão não sabem. Isso é verdade? É verdade. Tem uma regra que a gente fala, Kátia, que é a regra dos meios. Então, assim, a gente fala que de todas as pessoas hipertensas, 50% sabe que tem hipertensão. Ou seja, 50% sabe que tem hipertensão. Metade sabe, metade não sabe. Dessa metade, 50% procura um tratamento. Então, 25%. Já é 25%. E desses 25%, metade faz um tratamento direitinho. Nossa. Então, a gente acredita que cerca de 12% a 13% das pessoas que são hipertensas realmente são bem tratadas. Tem muita gente que até recebe o diagnóstico de hipertensão, começa a fazer uso dos medicamentos, e aí eu acho que é o problema, não fazer uso, mas o que acontece depois. A pessoa começa a ferir a pressão e fala, que bom, minha pressão agora ficou normal. Posso parar de tomar o remédio que eu estou curada, né? É verdade. Isso não existe, né, doutor? Não existe. A hipertensão é uma doença crônica, é uma doença que não tem cura, infelizmente, e uma vez feito o diagnóstico, essa doença vai ter que tratar o resto da vida. E outra coisa, Kátia, o tratamento da hipertensão não é só remédio. Porque o remédio é mais fácil. Vai no médico, o médico prescreve, você põe na boca, né? E um golinho d'água. Tem alguns remédios até que hoje as farmácias populares, espero que continue, né? Tomara. Estavam dando de graça. Mas nós temos que mudar o estilo de vida. Então tem que comer melhor, fazer atividade física, perder peso, quer dizer, controlar o resto da vida para ter um bom controle da pressão. É mudança de hábito, né? Que é o mais difícil. É o mais difícil, mas acho que é o mais importante, né? Sem dúvida nenhuma. Porque não adianta. E mais barato. E mais barato. Só depende do quê? Da nossa boa vontade. Mas eu acho que quando a gente começa a ver que a gente está vivendo cada vez mais, o importante não é o tempo de vida, mas essa qualidade. Então, se eu posso chegar aos 100 e quero estar aos 100 de que jeito? Bem, então vamos emagrecer, vamos fazer atividade física, vamos trabalhar com a prevenção. Sem dúvida. Não é? Mas é óbvio, né? A prevenção é mais barato. Porque imagine, ficar internado. Esses dias eu internei um paciente, Kátia, com infarto. Fuma 3 maços de cigarro por dia. Nossa. E já tem câncer de bexiga já operado. Que é Continua fumando? Continua fumando. E é outra causa de câncer, outra coisa que é causada pelo cigarro é câncer de bexiga. Eu falei, por que você faz isso? Ele falou,
Porque eu achei que não ia ter mais nada. Então, assim, agora, quando ele recebeu alta, dei alta hoje para ele, ele falou assim, não me deixa muito tempo, porque senão eu vou entrar na caixa. Quer dizer, as coisas estão ficando cara para ele, e ele não está percebendo cara do ponto de vista de saúde, né? Porque ele não está se cuidando, e cara do ponto de vista de dinheiro, porque ele fica afastado, não trabalha, não ganha e acaba prejudicando. Então, mas aí a gente tem que pensar quais são as nossas prioridades de vida, né? Sem dúvida. E aí a gente entra num outro conceito. As pessoas pensam em ter, mas não como elas estão para conseguirem buscar aquilo que tanto desejam, não é? Não, sem dúvida. Até falei para ele assim, você não tem nada que você gosta? Porque deve ter alguma coisa que você gosta. Tem alguma coisa que você se apegue para você se cuidar. Eu falei, tenho 3 netos. Eu falei, então se apegue a eles, faça alguma coisa. Verdade. Né? E hoje dá para, se você fuma, tem como a gente ajudar. Hoje dá para tomar remédio, em alguns casos nem precisa, porque tem uma série de coisas que você pode fazer para parar de fumar. Vamos para a pergunta? Vamos ver qual é a pergunta da Natália. Estava sentada e senti um formigamento nas pontas dos dedos da mão direita. Quando me levantei, senti minha perna um pouco pesada. E esse sintoma continuou por 2 dias. Isso pode ser hipertensão? Ela pergunta. Natália, não necessariamente isso é hipertensão. Quer dizer, o formigamento pode ser um problema de postura, da forma como você ficou. Ter perdurado por 2 dias, acho que vale a pena você dar um pulinho num médico para dar uma olhada, porque pode ser postura, pode ser alguma coisa de coluna e até de circulação. Pode ser tanta coisa, né? Mas não parece sintoma de hipertensão. E esse é um dos problemas da hipertensão, que muitas vezes não tem sintoma, né? Esse é um grande problema. Então. Ela é uma doença muito silenciosa, assim como o diabetes também, que a gente falou há pouco. Verdade, a única que não é silenciosa é a obesidade, que dá para ver. Essa aqui é visível, né? Mas a diabetes também, quer dizer, o indivíduo pode se tornar diabético e vai aumentando, e vai aumentando, vai aumentando, e às vezes ele não percebe. Porque as pessoas sempre relacionam assim, má cicatrização ou muita sede, mas isso demora muito para aparecer. E a hipertensão, um dos sintomas mais comuns é dor de cabeça, que é a cefaleia. Mas eu já peguei pacientes com, 26 por 15 por 14, o normal é 12 por 8, até 13 por 9. Peguei no pronto-socorro e não estava sentindo quase nada. Não tinha nada. Então, e cada corpo reage de uma forma diferente também a cada doença, né? É porque o nosso organismo é muito inteligente. Deus fez a coisa certa, né? Quer dizer, a gente vai se adaptando. Se qualquer subidinha de pressão a gente sentisse muito, a gente morreria na primeira subida. É verdade. Então ele vai se adaptando e acaba dando problema. Outra coisa importante é não ser sedentário, né? Quer dizer, o corpo da gente é uma máquina. Assim como a gente vai de vez em quando dar uma arrumadinha na máquina de lavar roupa, no carro, troca o óleo, o corpo da gente precisa desse movimento para também conseguir funcionar de uma forma equilibrada, né, doutor? Sem dúvida, Kátia. Sabe assim, é interessante, hoje melhorou um pouco, mas nós estamos com 60% a 70% sedentários no Brasil. Nossa, é muita gente, hein? Eram 80. Nossa 80, 82. Hoje está 60 a 70 com esse negócio de andar de bicicleta, tal. Bom, enfim. Mas o sedentarismo é muito importante. Agora vem outra coisa, outro alerta. Se você quer fazer atividade física, faça uma avaliação antes. Sim, porque você pode estar doente com algum problema e não sabe, porque né? você pode ter problema sério, eu já tive pessoas passando mal aí. Ou então aquele homem, normalmente, que joga futebolzinho de final de semana, e acha pelada, que é atleta. Né? É saudável, né? Só que pode estar com... E aí come o churrasco, se entope de cerveja e vai jogar o futebol. Exatamente. Não dá, né? Então, Natália, procure um médico, tá? Vamos ver mais uma? Keila, o que é pré-diabetes? Realizei um exame específico e nele consta esse diagnóstico. Antigamente a gente falava que a pessoa era diabética ou não diabética, né? Então, hoje, a glicemia normal, ou seja, a taxa de açúcar no sangue, normal até 99, 100. Então, a partir de 125, 130, ela é diabética. Esse meio do caminho, a gente tem chamado de pré-diabético. Então, Desse 100 ao 125? Mais ou menos. Então, a gente tem usado 2 parâmetros principais. A glicemia e a hemoglobina glicada. É um nome feio, mas é a quantidade de glóbulos vermelhos que está com açúcar dentro, vamos dizer assim. Ele é mais sensível porque ele avalia como ficou o nosso açúcar no sangue às 24 horas, só com uma dosagemzinha. Então, isso facilita para a gente falar que é pré-diabético. Se o indivíduo for pré-diabético, a gente já inicia a dieta, recomendação física, etc., para tentar evitar dele se tornar um diabético.
Aquele acúmulo de gordura abdominal e aquela medidinha simples que dá pra gente até fazer em casa. Isso já demonstra se a gente já está numa tendência de se tornar um pré-diabético ou não, né? A gordura abdominal, ela avalia principalmente risco cardiovascular. Mas não dizem que essa gordura abdominal também traz chances maiores de aumenta diabetes? a chance de diabetes. Agora, é interessante, Kátia, a gente tem alguns gordinhos que têm glicemia de 90 e pouco e alguns magrinhos com 150. Então, também. O fato de ser gordinho não quer dizer que é diabético. E o fato de ser magrinho não quer dizer que não é diabético. Isso vale com colesterol. Também, a mesma coisa. Há uns anos atrás eu tinha um colesterol super alto. E a mama, gordinha desse jeito, tinha zerado. Normal. Aí você fala, gente, como pode? Pode porque a minha tendência hereditária, meu pai e minha mãe têm índices altíssimos de colesterol. Então, eu faço uso de suplementos, indicados pelo médico e tudo mais, mas medicação também. Quer dizer, tem que aprender a trabalhar nessa prevenção, né? Precisa. Como a gente falou da hipertensão, tanto a diabetes como a hipercolesterolemia, né, o aumento de colesterol e de triglicéridos, também não tem cura. Ele tem tratamento. Mas tem gente que fala assim, doutor, eu tomei remédio uma época, depois parei de tomar remédio. Mas você está controlando de algum jeito. Todo mundo acha que tratamento é remédio. Tratamento é remédio, estilo de vida, perder peso. É um monte de coisa junto, né? Um monte. É o pacote inteiro. Então, Keila, vá no seu médico levar o resultado do exame e siga direitinho a orientação dele, né? Vamos ver mais uma? Quem tem pressão alta não pode realizar atividades físicas? Pergunta a Karina. Não, Karina, pode. Obviamente que primeiro tem que ver se o coração está legal, se a pressão está controlada. Então, primeiro a gente controla a pressão, porque eventualmente na atividade física ela pode até subir se ela não estiver controlada. E depois, não só pode como deve, porque a atividade física ajuda a controlar. Tem até um mito. Antigamente a gente não fazia musculação hipertenso. Hoje a gente dá musculação como terapêutico, tanto para o hipertenso como para o idoso também usa musculação. Que é importantíssimo, né? Muito importante. Porque um músculo fortalecido protege esse idoso de quedas, de fraturas, né? Não, e também melhora o condicionamento físico. Sim, é verdade. Vamos ver mais perguntas? Riquinho tá na Paulista. Oi, Riquinho. Oi, agora não tava no papo, hein? Não, nós estava brisando. Tem gente querendo fazer pergunta aí? Tenho mais duas perguntas aqui, Kátia. Vamos ver. Paulo, venha cá. Faça a sua pergunta para o doutor. Então, eu sou o Paulo, eu tenho forte dores de cabeça. Será que isso é pressão alta? Vamos ver. É novo ele, né? Quantos anos você tem? 18. 18 anos. 18 anos. Tem muito jovem assim com hipertensão hoje em dia? Pode. Doutor? Pode? Sabe que é uma coisa interessante? A gente hoje fala que tem que medir pressão, inclusive de criança. Tá? A taxa de hipertenso infantil é muito baixa, mas não é zero. Então, até falo para as mães, quando leva seu bebê, seu filho no pediatra, medir a pressão faz parte do exame físico. Então, examinou lá o bebê, pesou, etc. tal, tem que medir pressão. Tem que tirar a pressão. Porque, eventualmente, essa criança pode já ter um pouquinho a pressão mais alta do que outra pessoa. A pressão alta da criança, a causa é outra. Geralmente são causas genéticas, algumas outras doenças. Jovem de 18 anos pode ter hipertensão. Então, obviamente que dor de cabeça, que a gente chama de cefaleia, tem uma série de causas. Pode ser estresse, pode ser visão, quer dizer, problema ocular e tal, mas vale a pena ir no médico, medir a pressão, que a hipertensão é uma das causas. Então, Paulo, aproveite e já meça a sua pressão aí, tá? Já vai passar aqui na nossa bateria de exames. Obrigada, viu, Paulo? Beijo. Valeu. Tem mais uma, Kátia? Podemos fazer? Vamos. Por favor. Senhor Osvaldo? Tudo bem? Qual é a pergunta, Osvaldo? A minha pergunta é o seguinte, eu venho tomando remédio para pressão, hipertensão, né, para colesterol e para próstata. Eu quero saber se eu vou ter que tomar isso eternamente, a vida inteira. Tem que tomar eternamente? Pergunta de quase 99% das pessoas, né, doutora Eli Castelo? Sim, vai ter que tomar para sempre, vai ter que fazer controle para sempre e geralmente com remédio. Agora, melhor é a gente pensar, Osvaldo, que você tomando remédio, você vai estar saudável e com qualidade de vida. Né? Não é mesmo, Osvaldo? Vai tomar o remédio, mas com qualidade de vida, né? Eu venho tentando isso, qualidade de vida. Me sinto bem, né? Tomando medicação, me sinto bem.
Que bom. Um beijo e obrigada pela participação, viu, Oswaldo? Valeu. Pode entregar pra moça. Olha, volto já então com você com outras perguntas. Dá um grito quando você tiver mais alguma aí, tá bom? Até já. Agora, a gente está falando muito de hipertensão. Aí fiquei eu pensando, em casa a gente tem aqueles aparelhinhos que a gente pode fazer uma aferição em casa. Ele é tão certo quanto aquele feito pelo médico, ou é só para a gente ter mais ou menos uma noção de como a gente está? Olha, eu tenho muitos pacientes que têm esses aparelhinhos, eu até oriento tê-los, só que eu sempre peço, quando vem na consulta, de tempo em tempo, vem e traz para a gente comparar. O grande problema desses aparelhinhos, primeiro, muitos você não conhece a procedência. É verdade. E a maioria não dá para fazer aferição de tempo em tempo. No consultório, a gente manda, tem centros de aferição, IPT, etc., para você ver se está tudo bem. Você está medindo certo. Você está medindo certo. Esse aparelho não. Eu acho que o aparelho ele serve como comparativo você com você mesmo. Você mede sempre, está lá, 12,7, 12,8, aí uma hora você mede, está 17 por 10. Pelo menos te abre um alerta para você ir procurar um médico e etc. E tem o jeito certo de fazer essa aferição, né? A gente tem que sentar 5 minutos, é isso? Exatamente. Ficar sem falar, porque tá garelando. A Kátia já é craque nisso. Eu tenho pressão baixa, eu faço aferição de uma vez que você... Aqui também, né, Kátia? Você e o doutor Gataz, que vinham constantemente aqui, falaram isso. Quem tem pressão baixa pode se tornar hipertenso. E como meus pais são hipertensos, eu falei, é bom eu ficar esperta com isso também, exatamente, né? Então, colocar o aparelhinho caladinha, sentadinha por 5 minutos, na altura do peito. O ideal é o braço esticado. E fazer a aferição na altura do peito, né? Na altura mais ou menos do coração. Daqui, ó. Sentado, né? Ou deitado, é o ideal. E você ficar 5 minutos, quietinho, pelo menos, né? Quieto, né? Tranquilo. Olha, vamos lembrar, gente, Dia Mundial da Saúde. Espero que um dia a gente não precise nem falar disso, sabe por quê? Porque é sinal que está todo mundo se conscientizando, e aí sim foi conscientizado com essas atitudes de hoje, para a gente cuidar do bem mais precioso que a gente tem, que é a nossa saúde. Sem dúvida. E falar de prevenção mais ainda. Não tem que ter medo de ir no médico, de diagnóstico, então piorou. Tem medo disso para quê? Mas tem medo, morre de medo. Então, mas... Não quero fazer nada porque eu tenho medo. Se eu vou ter um diagnóstico de uma doença que eu já tenho, né? Óbvio. Não é o médico que vai pôr a doença. Ele não vai sarar porque você não fez diagnóstico. Então vamos cuidar, gente, dessa saúde que a gente precisa da melhor forma possível. Doutor Hélio Castelo, claro que está sempre fazendo parte aqui da TV Gazeta, ele participa lá do Você Bonita com a Carol Minhoto, por sinal, um beijo para a Carol. Tenho aprendido muito com ela também, a fazer substituições alimentares em busca disso. Quer dizer, por mais que a gente goste de comer coisas calóricas e diferentes, vamos deixar isso para alguns dias, mas a gente se conscientizar que a maior parte das refeições, a gente tem que ter grupos alimentares, equilíbrio nessa alimentação, né, doutor Castelo? Não dá para abrir mão de coisas gostosas, mas também não precisa comer toda hora aquilo que você sabe que não faz bem, né? Eu sempre falo assim que você tem que ter bom senso. Então, assim, no teu dia a dia, come uma coisa legal, faz atividade física, etc. De vez em quando você dá uma abusadinha, não uma abusada grande, mas uma abusadinha, né? Sabe que entre o Natal e o Ano Novo, sempre os pacientes falam, eu vou abusar. Eu falei, o problema é entre o Ano Novo e o Natal, que é o resto do ano. Se for só uma semana, tá bom, né? Se for só uma semana, é mais fácil. Posso mostrar a camiseta, doutor Hélio? São duas coisas. Deixa eu mostrar. Aqui eu estou representando a Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia. Nós fizemos 40 anos, esse livro é para você, que mostra toda a história. É a sociedade que vê toda a parte de cateterismo e todo o tratamento com catéter. Então, hoje a gente coloca a válvula, a gente põe os stents, a gente faz uma série de coisas através de catéter. Aí tem 40 anos da nossa história. Puxa vida, que legal. E essa é a campanha que hoje eu sou o coordenador da campanha, uma campanha brasileira. Eu seguro para você. Obrigada. Olha, Coração Alerta. Essa camiseta é sua também. Oba, obrigada. Tá? Linda. E todos vocês procurem no site www.coração alerta, sem cedilha, obviamente, coraçãoalerta.com.br. Lá tem informações, assim, informações super fáceis de entender sobre infarto, como prevenir, como ir para o hospital, quais os primeiros sintomas, dicas de alimentos, de atividade física, tem tudo sobre coração e infarto. Olha, vou lembrar para vocês no site, então, neste caso, deixa eu abrir de novo para a gente mostrar, Coração Alerta, coracãoalerta.com.br, entra lá para você se informar. Agradecer também ao pessoal da Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista, que é bem o que o doutor Hélio falou. Quer acessar o site? É o www.sbci
E o telefone, o site, vou passar melhor, da Cruz Vermelha Brasileira, que é o que está fazendo essa campanha com a gente na Paulista, esse pessoal, é o www.cvbsp.org.br. Obrigada mais uma vez. É sempre bom vê-lo pessoalmente, porque pela televisão ele acompanha sempre você bonita. Obrigada, viu? Os meninos levam pra mim. Cadê você, Riquinho? Agora tô aqui, ó. Achou. Bem atento agora, hein? Que bom. Muita gente foi aí hoje, como foi? Muita, Kátia. Chegamos a mais de 70 atendimentos aqui na barraca. Foi realmente um sucesso. As pessoas tiraram suas dúvidas, fizeram seus exames. Queria aproveitar, Kátia, também para agradecer a todas as meninas, as enfermeiras aqui da Cruz Vermelha. Né? Tivemos 2 nutricionistas aqui também, a Thaís Salgado e a Bianca Rara, que fizeram aqui essa ação bem bacana. Que bom. Mande beijo nosso para elas também, tá? Mando. Beijo, obrigada mais uma vez. Obrigado, até mais. Olha, hoje é o Dia Mundial da Saúde. A gente ficou a tarde inteira com essa barraca da Cruz Vermelha aberta aqui, orientando, fazendo alguns exames básicos, mas relembrando o quanto que a prevenção é primordial, né?